Boa tarde a todos. Obrigado pela presença no dia de hoje. Peço desculpas pelo atraso, houve alguns problemas na rodovia. Então a gente recebe hoje o Monge Carlos. Gostaria, por favor, recebê-lo com uma salva de palmas. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos e desculpe a demora, que, nossa, tá aqui, obrigado. Já esqueci onde era Jundiaí, né, porque faz 7 anos eu acho que eu não venho aqui. Né? Eu fui para o Rio de Janeiro faz 7 anos, e isso significa que já faz 7 anos que eu não venho aqui. A gente se encontra no Xoxincan, mas né, Jundiaí, eu fui a Campinas também, né? Anteontem fui a Sorocaba, né? E há 7 anos que eu não vinha para cá. Então, né, esqueci o caminho, né? Por isso a gente acaba se perdendo, né? É um prazer estar aqui com todos vocês novamente. Né? Agora nós estamos aí nesse trabalho, né, de unificar Brasil, América Latina, né, e criar um grande movimento de luz para que possa cada vez mais, né, mais pessoas encontrar os ensinamentos do Mestre de Rocal. E justamente hoje, né, vamos falar um pouquinho da como funciona a cura, né, o processo de cura. Né? Atualmente eu estou como diretor do Brasil, né? Não sou o diretor do Brasil, estou, né? Porque a gente nunca é nada. Né? Nesse mundo, tudo é transitório. Mas quando a gente está na posição, a gente tem que fazer o que precisa ser feito. Né? Mas, sabe lá, até quando, né? A gente tem que ficar em uma determinada situação. E enquanto estiver como responsável pelo Brasil, né, tentarei estar sempre à disposição de todos vocês. Quero fazer da Happy Science um grande grupo espiritual fervoroso, né, com fé no Senhor Cantare, para que nós possamos de fato viver a lei divina em nossas vidas e compartilhar essa lei com outras pessoas, porque é a nossa fé que faz com que o mundo se movimente à nossa volta, né? E quando nós lemos os ensinamentos do Senhor, estudamos os ensinamentos do Senhor Cantare, fica bem claro, né? Tudo começa dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, né? O que nós cremos é o que se manifesta, o que nós desejamos firmemente dentro do nosso coração. Se estiver em sintonia com a vontade de Deus, nada pode impedir a materialização desse nesse mundo. Por isso é muito importante nós buscarmos, né, compreender qual é o pensamento de Deus, o que é o Cantare deseja, qual é a vontade do Pai Celestial. Às vezes é difícil, né, a gente se perguntar, né, como vamos saber a vontade do Senhor? Né? Como vamos saber? Bom, se nós não perguntarmos para Ele, fica difícil. Mas os livros do Mestre contêm os pensamentos do Senhor. Né? Cada livro do Mestre contém como ele enxerga este mundo. E ele nos conta o segredo, porque uma vez que ele conhece o lado material e o lado espiritual, ele compartilha com nós, né, a verdade. Compartilha conosco como nós devemos pensar, agir, para que nós nos tornemos unos com o mundo celestial e vivamos a vida aqui como seres espirituais, não como seres materiais, porque esse corpo material é apenas algo temporário. Né? Então, nesse mundo terreno, o nosso corpo é apenas um reflexo temporário do que nós manifestamos com a nossa mente, com o nosso trabalho, com nossos esforços, e somos, digamos, uma criação, né, espiritual de Alcantare, mas o lado externo é a criação nossa. O que você aparece é criação sua. Deus lhe deu esse poder. Alcantare, ele deu esse poder. Né? Deu o poder de nós pensarmos, deu o poder de nós criarmos a vida que vocês buscam, a vida que vocês idealizam. É importante entender as leis espirituais, porque todas as vezes que nós buscamos as nossas vidas em desarmonia com as leis universais, nós sofremos. Por que existe sofrimento na Terra? Né? Nós viemos do mundo celestial. Todos nós estávamos lá no mundo celestial e provavelmente nós nos conhecíamos lá no mundo celestial. Éramos todos amigos, conversávamos e agora decidimos vir na Terra.
Mas antes de vir para a Terra, a gente assume uma missão. Qual é a missão que cada um de nós assumiu para vir a este mundo terreno? O que nós viemos buscar nesse mundo terreno? O que viemos aprender nesse mundo terreno? O crescimento nosso não vai se dar apenas pela descoberta de quem nós somos. O crescimento nosso só vai se dar quando nós descobrimos o que podemos fazer para o mundo, para as pessoas. Aí que começa o crescimento. Enquanto você descobre só você, ainda é uma percepção individual. Mas a hora que nós percebemos que estamos num mundo onde influenciamos e somos influenciados, quando criamos harmonia, promovemos felicidade, né? E também recebemos essa felicidade. Quando promovemos desarmonia, criamos infelicidade e somos impactados por essa infelicidade. É aí que começa, né, o tema de hoje. Né? O tema de hoje é quais são a essência da cura. Neste mundo terreno, nós quando descemos para cá, nós descemos com o coração puro, espiritualmente puro. Só que nós temos não apenas esta vida, nós já vivemos outras vidas. Não sei se todos acreditam em reencarnação, mas o fato é, nós já viemos a este mundo várias vezes. Em cada vida, nós acumulamos karmas positivos e karmas negativos. Ou seja, o karma não é só negativo. Na verdade, né, a gente costuma dizer, né, aquela pessoa é meu karma, essa situação é meu karma, né, tal coisa é meu karma. Mas o karma, na verdade, ele representa apenas 25% do que nós vamos encontrar neste mundo terreno. Apenas 25%. Os outros 25% vai ser feito pelos nossos pensamentos, pelas nossas escolhas, e aí vai dar os outros 50%, aquilo que nós vamos atrair para a nossa vida. Então, o que nós vamos receber de impacto? Espíritos positivos, se nós temos pensamentos positivos, espíritos negativos são negativos. Então, como é que funciona o karma, né? O karma, ele apenas força. Se nós formos olhar que o karma representa 25% e que apenas tem o karma positivo e o negativo, meio a meio. Então, metade de 25% é 12,5%, ou seja, você tem 12,5% apenas de karma negativo. Então, por que a vida ficou ruim? Porque a vida não foi legal. O que aconteceu? Deus, já ouviram falar, né, que Deus nunca dá um fardo maior que você pode carregar. O que quer dizer isso? No ensinamento do mestre significa o seguinte: você recebe dons e você recebe lições. As lições são seus problemas, aquilo que vão manifestar os problemas. E as doenças fazem parte dessas lições quando elas são doenças de origem kármica, né? Então, surgem as doenças ali para nós, mas surgem as lições, porque o karma nada mais é que uma tendência da alma manifestada em forma de lições. Então, se nós encontramos doenças kármicas, por exemplo, né, porque essa é a única forma que conseguimos entender e explicar por que uma criança, por exemplo, nasce doente. Porque uma criança nasce com um problema, às vezes, físico, né? Mas tem muitas doenças que surgem durante a nossa vida, ao longo da vida, que foram se manifestaram naquele momento por causa de situações kármicas. Às vezes você fala assim, mas eu sempre orei, eu sempre busquei a Deus, eu sempre respeitei, por que eu fiquei doente? O que aconteceu? Muitas das doenças têm origem kármicas. Mas qual é a verdadeira origem da doença na nossa vida? Mesmo essas doenças que vieram por origem kármica, elas, porque sobrou essa questão para resolver nessa vida? Por que nós tivemos que colher um karma de uma doença passada aqui? Lá no passado, houve um problema lá. O mestre explica, os conflitos, né? Os conflitos que nós temos com as outras pessoas. A origem, né, de 80% das doenças são os conflitos que nós temos com as outras pessoas. Há o conflito constante, a desarmonia em nossos corações, o medo, a preocupação, vão gerando, acumulando determinadas energias negativas que vão se manifestar no momento em que isso destruir o nosso perispírito. Nós temos um corpo espiritual. Uma parte do nosso corpo espiritual chama-se perispírito.
né? Vocês podem aprender isso no livro Curando a Si Mesmo, mas também na palestra do mestre, né, que explica sobre o poder do milagre, né? Então, nesse livro, né, o mestre explica bem a doença onde que surge primeiramente. Na verdade, ela surge dentro da nossa mente, o conflito que nós temos com alguém. Um conflito em que nós não resolvemos. Pode ser ódio, pode ser raiva, pode ser incapacidade de aceitar, mas isso a gente vai ter no dia inteiro, né? Todos os dias, não é verdade? Onde a gente vai, a gente tem conflitos. Por isso que está cheio de farmácia por aí, né? A humanidade está aumentando o conflito cada vez mais. Cada vez mais. Significa que a mente humana está doente. Então, para compreender a origem das doenças, nós precisamos compreender que um corpo, uma mente sana, até tem o ditado, mente sana, corpos sanos, né? Uma mente que emana luz não tem como adoecer. Agora, quem está na Terra e consegue emanar luz? Quase ninguém, né? Muito difícil. Por isso, surgem as doenças. As doenças, então, são distorções energéticas que vão destruindo o nosso perispírito. Não sei se vocês já assistiram essa palestra do mestre, mas lá ele explica o seguinte, por exemplo, se perguntasse a idade de vocês, né? A idade de cada um de vocês. Quem é a pessoa mais sênior daqui, né? Para não falar mais velho, né? Mais sênior daqui. E a mais nova daqui, né? Então eu ia falar, né? Quantos anos você tem? 7? Parabéns, né? Uma idade de número da sorte. Tá bom, mas 7 é um número maravilhoso, né? Mas, aí, quem seria... Quantos anos Harada-san tem? Hein? Não escuta? Desculpa. Então tá bom. Vamos pegar aqui. Vai, Luiz, quantos anos? 7,3. 7,3. Você vê que ele tem o seu 7 mais 3, né? Então ele tem 3 anos mais velho que você. Tem o seu 7 e tem o 3, né? Então é 7,3, né? Mas o fato é, o que o mestre nos explica, né, ele revela que todas as células do nosso corpo são trocadas no período de aproximadamente 1 ano e 1 ano e pouquinho. Então, a idade física de cada um de nós não é mais que 1 ano de idade. O que você tem é a idade cronológica, a sua mente. A sua mente envelheceu, mas a idade física não mais que 1 ano. Todas as células do nosso corpo são trocadas em 1 ano. Ou seja, depois de 1 ano, ainda que surja uma doença na gente hoje, depois de 1 ano, teoricamente, essa doença não deveria existir mais. Não é verdade? Teoricamente não deveria existir. Mas por que a doença continuou? Porque a mente nossa não mudou. Continua com os conflitos. E os conflitos destroem a energia do corpo perispírito. Criam distorções energéticas nesse corpo espiritual. E aí, o que o seu corpo faz? Né? Ele troca todas as células no período de 1 ano. Ele não troca todas as células num único dia. Troca no período de 1 ano. Então você não vê. Mas algumas coisas você pode perceber, né? Cabelo caindo, escamando a pele, né? E outras coisas aí que a gente vê no corpo. Mas não é possível ver trocar o corpo de uma vez só, todas as células do corpo. Mas o mestre explica, né? Por exemplo, a célula do estômago troca em 7 dias. Se você tiver uma ferida no estômago hoje, o que originou aquela ferida lá, que seja um pensamento ou seja uma comida, se você não usar de novo isso que feriu ali, em 7 dias aquilo sara. Até a própria pele, né? Se você fizer um corte aqui, no dedo, passou algumas horas, aquele corte começa a cicatrizar, daqui uma semana forma uma casquinha e depois só fica uma pequena cicatriz. Ou seja, cada parte do corpo tem um tempo diferente de troca, mas todo o corpo é trocado. E se a doença continuou, qual foi a razão? A razão foi que o fator gerador da doença não é o corpo, mas a mente. A nossa mente. Aquilo que você armazenou em seu coração acabou
gerando os conflitos para você. Desculpe aqui, eu vou desligar esse celular aqui. Acabou gerando o conflito para vocês. E esse conflito, a hora que isso for resolvido, a doença se cura. Por quê? Porque não haverá mais a energia negativa que destruirá o nosso perispírito. Como funciona a criação das células? O mestre já explicou isso também em vários livros, né? Uma célula, por que o seu nariz não nasceu no dedão? Por que o seu dedão não nasceu na orelha? Qual a razão? Existe uma planta espiritual. A planta espiritual é o seu espírito, o seu perispírito. O seu perispírito é a planta do seu corpo. Quando vai nascer uma célula, vai ser refeita ao seu corpo, esse corpo consulta como é o formato do perispírito e cria uma igual aqui. Então, por exemplo, se nós continuamos envelhecendo ou continuamos doentes, é porque o perispírito que foi afetado pela nossa mente continua adoecendo, continua com o problema. Aí que vem o ensinamento do mestre. Quando nós fazemos reflexão, nós curamos o nosso coração. Curamos o fator gerador da doença, que é os pensamentos. Os nossos pensamentos de conflito, os nossos pensamentos de estresse, nossos pensamentos de raiva, de preocupação, de medo, todo tipo de pensamento negativo, ele vai afetando esse corpo espiritual, essa camada do corpo espiritual, e aí um belo dia você começa a sentir algo e vai ver e fala assim, estou doente, surgiu isso aqui. Mas antes de ter surgido isso fisicamente, aquilo foi criado no corpo perispírito, né? Nessa camada espiritual. Então, a essência da cura, né, não é algo difícil, por isso que é possível manifestar um milagre. Por exemplo, quando fazemos, né, as sessões de cura, né, quando realizamos os rituais de cura, o que acontece? Os membros que são discípulos, né, com fé, oram ao Senhor, canalizam a luz do Senhor e direcionam, por exemplo, para alguma pessoa, para quem estão direcionando a oração. O que acontece? Aquela energia desce por essa pessoa e flui para outra pessoa. Como se trata, a doença é algo que parece manifestada no corpo físico, mas a sua origem é no perispírito, na parte espiritual, ao canalizar essa energia para esse corpo espiritual, limpa o corpo espiritual. Se a pessoa, vamos imaginar que ela tinha um pensamento de medo de altura, né, e gerou uma doença em relação disso, né, é um tipo de medo, né, não é um medo, talvez cause doenças físicas aparentes, mas pode causar, qualquer trauma que a pessoa tem pode causar uma doença, porque são medos acumulados no subconsciente. Uma vez que nós enfrentamos diversos conflitos na nossa vida, aquilo foi gravado em nosso subconsciente. Uma vez que está gravado no subconsciente, você funciona no automático, né? Quando você encontra o Joel faz assim, né? Então está no automático do Joel. Ele vai fazer isso para todas as pessoas que tratou ele bem. Agora, se alguém tratar ele mal, toda vez que ele vê alguém fazer aquele sinal, ele, opa, retém. Então, o nosso subconsciente faz o nosso corpo funcionar no automático. Isso é válido para os pensamentos conflitantes que geram a doença também. Por quê? Porque nós reagimos para a autodefesa. Nós tentamos fazer a autodefesa. Por que surgem os conflitos? Autodefesa. Né? Tentamos nos defender daquilo que nos ataca. E aí entramos em conflito. E é esse conflito, antes de destruir a outra pessoa, destrói você. O mestre nos ensina também isso, ou seja, se tem uma pessoa que não gosta da gente e fica o tempo todo pensando no negativo da gente, um dia essa energia mental dela pode nos afetar, né? Você sabe disso, né? Pode nos afetar. Por que pode nos afetar? Qual a razão? Né? A razão é bem simples. Nós não somos separados, somos unos. Fazemos parte tudo de um corpo espiritual. O corpo do Senhor é o Cantare. Estamos todos interligados. Já viram aquela imagem, todos nós ligados a El Cantare, a consciência de El Cantare? Então eu e você somos um só. Vocês me atacarem, ou eu atacar vocês, é a mesma coisa que eu querer cortar o meu próprio dedo, cortar o meu próprio pé.
cortaram uma parte de mim. E por isso surgem as doenças. E quando perdoamos os outros, as doenças se curam. Já viu quantos milagres acontecem quando acontece o perdão? Por quê? Porque corrigiu a parte mental que emanava aquela vibração que gerava a doença. Muitas doenças surgem nas famílias porque conflito dentro da família. Conflito da família. Não é que eles que se odeiam, que queiram se destruir, às vezes não está nesse estágio. Mas o fato de não compreender que a nossa mente tem esse poder de gerar desarmonia, de gerar a doença, nós acabamos deixando fluir tais pensamentos na nossa cabeça, não é verdade? E aí o que acaba acontecendo? Nós também somos afetados e afetamos as outras pessoas. Por isso mais falar, né? Se alguém te odiar de morte, se você não for uma pessoa de luz, porque se você é uma pessoa de luz, está tudo bem, porque vem aquela energia negativa, vai bater nessa luz e volta, reflete. Mas se você estiver na sintonia da pessoa que te odeia, complicou, né? Complicou porque é como se você, né, ficasse na mesma linha de ataque, né? E aí é afetado pelas doenças. Então as doenças, né, na verdade, qual é o princípio essencial da cura? Por que existe a meditação, por exemplo, da cura dourada? O mestre nos fez a meditação da cura dourada. Porque o mestre fez o El Cantare Healing, né? Qual a razão disso? Por que o mestre fala, vamos refletir, olhar nossos corações? Qual a razão disso? A razão é bem simples. Porque quando nós canalizamos a luz celestial, nós limpamos o corpo espiritual. E o mestre fala, uma vez que você toma consciência de que você recebe a luz divina, você já está perdoado. Já está perdoado. O que significa isso? Você está perdoado. Seu corpo espiritual foi limpo, foi purificado. Por quê? Porque você se tornou uno com a luz do Senhor. Uno com a luz do Senhor. Por isso, o corpo é limpo. E assim começa a se dar a sua cura. Se você não pensar mais negativo ali para frente, se você, né, não entrar em conflito com os outros, a doença simplesmente vai desaparecer do seu corpo. Porque as células vão trocando e as novas células que vão sendo colocadas no lugar daquela são novas, sem o defeito original que estava na planta do perispírito. Então é muito simples o processo. Mas para nós é difícil de compreender porque nós não vemos o perispírito e não vemos essa troca de células. E por que a fé cura? Qual a razão que a fé cura? Mesma coisa da meditação. A fé cura por quê? Porque quando nós temos fé no Senhor, nós nos tornamos uno com a energia do Senhor. Recebemos a luz do Senhor. E a luz preenche o nosso coração e flui pelo nosso corpo. Quando a luz fluir pelo nosso corpo, o que estiver de negativo no nosso corpo vai sendo removido. Se nós mantivermos o coração em estado de pureza, estado de paz, há melhoria. Né? Experiências, talvez você já tivesse tido experiência. Por exemplo, você vai num lugar, né, aqui mesmo, né? Se tem uma pessoa doente, vocês realizam um grupo de oração por aquela pessoa, realiza o ritual. Com certeza você já deve ter recebido a informação da pessoa. Nossa, vocês fizeram a oração, me senti muito bem. O que aconteceu? Na verdade, o que aconteceu foi isso. A luz do Senhor El Cantare fluiu para essa pessoa. Ao fluir para essa pessoa, ela limpou o seu perispírito, limpou a sua mente, seu coração. Dali para frente depende dela. Já não depende mais de El Cantare, porque El Cantare já limpou o corpo. Por isso o mestre, né, tem uma palestra que o mestre que fala saúde, felicidade e saúde, o mestre explica. Uma doença, para ela manter no seu corpo, você tem que manter o pensamento de doença seguro com você todos os dias. Tem que ficar lembrando daquela doença todos os dias e manter aquela energia negativa no seu coração todos os dias. Caso contrário, ela desaparece. Em geral, desaparece quando nós não temos preocupações. Quando nós meditamos, oramos, quando nós lemos os livros do Mestre Okawa, nós purificamos o nosso coração. Entendemos aonde precisamos mudar o nosso coração. Ao fazer isso, acontece o que a gente chama de milagre, né?
O milagre da fé, o milagre da meditação, o milagre da oração. Ou seja, nós somos seres espirituais. E a doença não existe originalmente no céu. Ela não existe. Ela é algo criado na mente do ser humano. Existem espíritos doentes, porque eles, depois que deixaram este mundo, continuam com um pensamento incorreto. Mas a hora que corrige seus pensamentos, as doenças desaparecem. Possessão espiritual pode dar doença, por exemplo, né? Vamos imaginar, né? Se você fica estressado com alguma coisa, nervoso com alguma coisa, né? Aí você entra em sintonia com o mau espírito. Ao entrar em sintonia com o mau espírito, se aquele mau espírito estava doente, porque uma pessoa morreu, né? Virou um espírito. É difícil, a não ser que seja por acidente, uma pessoa morrer, porque ela estava doente por alguma razão. Ou não estava funcionando o coração, não estava funcionando o cérebro, não tinha algum problema. Mas ela se tornou espírito. Como ela era uma pessoa que vivia na ilusão no mundo terreno, quando ela se torna espírito, ela continua em ilusão em relação à doença dela. E aí, se ela faz possessão em cima de uma pessoa que estava saudável, o que acontece? Gradualmente, uma vez que a energia dela se sobrepõe à energia do nosso corpo espiritual, gradualmente a energia dela vai influenciando na energia do nosso perispírito. O que acontece? Surge a doença em nós. E aí, se fizer a exorcização, o que acontece? Imediatamente a doença desaparece, acontece o milagre. Muitos milagres ocorrem com a exorcização. O Elcantari Healing ou Elcantari Fight tem o poder de curar porque injeta nova luz em nós. E essa luz, ela limpa o nosso verdadeiro corpo, que não é o corpo físico, mas o corpo espiritual. Logicamente, o Elcantari Fight tem um poder a mais. Tanto o Elcantari Healing também tem, né? O mestre explica, né? Por exemplo, no Elcantari Healing, quando faz, né, o Elcantari Healing, quando a mão vem nessa posição aqui, apesar de acontecer bem rapidinho, aqui acontece de sair um raio de luz que exorciza a outra pessoa. Né? Vocês podem ver isso em um dos filmes que o mestre fez no passado. Né? E o Elcantari Fight, né? Light Cross, né? Light Cross, Elcantari Fight. Ao fazer isso, expulsa o mau espírito. Seu espírito não é um espírito de pouco, né? Não é um espírito muito difícil, né? Se for espírito difícil, às vezes precisa mais exorcização, mais fé da pessoa. Por que é muito difícil exorcizar uma pessoa que mantém um coração negativo? Porque o espírito sai dela, mas como ela mantém o coração negativo, daqui a pouquinho o espírito volta de novo. Né? Ou seja, quem atraiu o espírito para a possessão espiritual? A pessoa que estava com a mente incorreta. Mas, vamos dizer que você recebeu a exorcização, afastou o mau espírito. Ou recebeu a sessão de cura, afastou o mau espírito. Ou fez a cura, né? Elcantari Healing, energizou o seu corpo. Fez a meditação, energizou o seu corpo. A doença espiritual que existia em você é eliminada. Mas o corpo físico demora um tempo para trocar células, certo? Então ela não desaparece imediatamente, a não ser os milagres. No caso de milagre, aí tem um caso a mais ainda. Pode ocorrer milagres, por quê? No caso do milagre, qual é a diferença do milagre para a cura normal? Né? A cura normal também é um certo milagre, só que ela flui devagar. E o que é a cura milagrosa? Que a cura acontece instantaneamente. Por que a cura acontece instantaneamente? Porque o mestre chama, o termo não sei se é bem isso correto, ele fala assim, vergar as leis do mundo espiritual. Uma vez que você tem fé, é como se o mundo espiritual, você está dentro desse mundo terreno, que as leis aqui são da terceira dimensão. Mas quando você tem tanta fé, esse mundo dimensional verga e você passa a fazer parte do mundo dimensional. E a lei que funciona ali é instantânea. No mundo espiritual, a mudança é instantânea. Mudou, na hora já é realidade. Por isso, manifesta-se milagres. Mas para a gente conseguir vergar essa força universal, demora muito, né? Demora muita coisa. Mas é possível obter a cura normal, pelos processos normais. Basta limpar o coração todos os dias, meditar todos os dias, fazer reflexão todos os dias, perdoar as pessoas todos os dias. Né?
Às vezes a gente pode falar assim, será que se eu orar todo dia, cura? Né? Orar, fizer oração todos os dias, cura? Qual é o processo da oração? Quando nós fazemos oração todo dia, o que você faz oração? Se você fizer a oração sincera, o que acontece? Entra luz na pessoa, certo? Entra luz. Então, se a luz limpou seu corpo espiritual, teoricamente ela vai ajudar, contribuir para o processo de cura. Então, orar também cura. É claro que não é da mesma maneira que o milagre imediatamente que nós gostaríamos, mas é como se você recebesse gotas homeopáticas todos os dias daquela cura. E qual é a importância da oração? A importância da oração é que você consegue manter o corpo saudável quando o seu corpo está saudável. E se estiver doente, não deixa piorar. Pelo menos se segura ali, não piora. Agora, quando nós deixamos de orar, não meditamos, não refletimos, nós temos um problema sério. Por quê? Porque o nosso corpo espiritual é igualzinho ao corpo físico. O seu corpo físico parece um corpo físico, mas na verdade ele também é energia. Ele é energia. E por ser energia, ele também muda, conforme a energia aplicada nele. Então é importante ter essa consciência, porque quando nós acreditamos nisso, o milagre se manifesta. Quando nós não acreditamos, é difícil do milagre se manifestar-se. Mas pode ver, se você olhar, tem gente que não tem fé nenhuma e cura. E tem gente que tem muita fé e não cura. Qual a diferença? Por que aquela pessoa que tinha tanta fé não curou e aquela que não tinha fé nenhuma não curou? Né? Qual a razão? Né? Aquela que tinha tanta fé e não curou, por quê? Porque ela deveria estar armazenando dentro do seu coração novos pensamentos desarmoniosos que continuavam mantendo a doença. E aquela outra pessoa que não tinha fé nenhuma, mas que corrigiu o seu coração, parou de emanar pensamentos desarmoniosos, curou a doença. Então, ou seja, existem várias maneiras de obter a cura. Pela reflexão, mudança do coração, pela solução do karma, comecei falando do karma, né? Quando você aprender a lição, corrigir o karma, você se cura, pelo milagre das orações, pelo milagre da lei universal, pela limpeza espiritual, pela meditação. Então a Happy Science, por que a Happy Science é maravilhosa nesse aspecto? Porque o Mestre nos ensina as diversas maneiras, não só de curar, mas também de prosperar, de ser feliz, de mudar a nossa vida, de ajudar a criar um mundo melhor. É esse o segredo. Né? Agora eu abro a perguntas, né? Se alguém pode fazer a sessão de pergunta e resposta, Gabriel? Pode? Se alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre o tema, né? Tentarei aqui explicar ou tentar conectar com o ensinamento do mestre. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre esse tema? Pergunta das dúvidas. Sim, sim. Uhum. Eu achei horroroso a informação que falou da causa do câncer. Aí, isso daqui, isso de lá, parece que tem uma informação de que seguiram uma corrente meio além da Terra e que originalmente o curando assim mesmo que o câncer não tinha. Não é bem aquilo? Teria uma tradução errada? Isso? Teria uma tradução errada ou não? Eu não sei o que aconteceu. Ficou meio diferente. No curando assim mesmo, diz que a pessoa que tem câncer, a pessoa malvada, uma pessoa que tem os pensamentos assim, a coisa ficou meio chocante para mim, sabe? Avançar um pouco, parece que a versão original não foi vista. Bem, o que o mestre explica sobre o câncer? Ou seja, qual é o maior gerador do câncer hoje em dia? Não é a pessoa malvada, é o estresse, na verdade. A maior origem do câncer é o estresse. Tá? O estresse que você tem no dia a dia, o estresse acumulado vai criar em você uma distorção que pode se tornar um câncer ao longo de muitos anos. Eu tive um câncer. Credo.
Eu tive um câncer quando eu trabalhava no banco, vivia estressado. Todo dia trabalhava que nem louco, vivia estressado, em conflito com todo mundo. Não diria que era uma pessoa malvada. Podia ter pessoas que eu gosto e pessoas que eu não gosto, entendeu? Mas havia conflitos, muitos conflitos. E o estresse. Não conseguia sair daquele estresse. E toma cafezinho todo dia para ficar forte e superar esse problema. Um dia, senti uma dor lateral, fui no médico. Cheguei lá no médico, o médico falou, tem uma distorção aí. Aí tivemos que fazer colonoscopia, essas coisas, são os exames normais, né, que vai fazer. Vai estar com câncer. É um câncer, né? Aí, esse câncer, o cara, você tem, na posição que está, vamos operar. Vamos operar. Isso fazem antes de eu ser membro da Rapscience, né? Então, uns 40 anos atrás, mais ou menos, 30 anos atrás, né? E aí, eu comecei quando falou em câncer, né, eu fui buscar, naquela época, literatura sobre o câncer, a origem do câncer. E tem essas ideias de que é uma pessoa malvada, que é o ódio acumulado, que é não sei o quê. E, de fato, a maioria das literaturas envolvia isso daí. Mas eu peguei e comecei a praticar meditação todos os dias. Aí encontrei num dos livros lá que meditação curava o câncer. E eu caí, a coisa piorou de tal forma que eu não podia ir trabalhar. Eu não conseguia nem levantar da cama, ficar dentro de cama. E aí foi marcado urgentemente a operação, estava fazendo os preparativos, não ia nem fazer químio, ia fazer a operação. E foi que eu comecei a me levantar, me arrastava da cama, orava todos os dias, passei a orar e comecei a meditar todos os dias, visualizando que o meu corpo recebia a luz universal. E o interessante é que depois de uns 15 dias, aquela dor terrível, o cara já tinha me dado uns remédios, sumiu a dor. E eu ia fazer mais um exame para definir o ponto de corte, né, onde eles vão cortar aquelas coisas. E fui lá no último dia para fazer o exame, um mês depois. Mais ou menos, fiz vários exames. Cheguei lá, o cara fizeram os exames, né, eu tomei porque você toma uma espécie de uma anestesia, tomei lá, dormi, fizeram os exames. Quando acordei, o médico veio e falou o seguinte: eu acho que nós erramos no diagnóstico seu no início. Não estou entendendo nada, porque você... Tá? Aí ele falou assim, o câncer que estava aí não está mais. Existe uma alergia lá no local, existe um tipo de alergia, parece que está irritado, mas não existe o câncer que existia aí. O que você fez? Me perguntou, né? Na época eu resolvi não falar nada para ele, né? Porque eu falei assim, não, eu só descansei, fiquei em casa descansando. Mas na verdade eu tinha orado todos os dias e tinha meditado todos os dias, visualizando que a luz fluía e me curava. Mas o ponto em que eu descobri, quando eu encontrei o ensinamento do mestre, o que eu descobri sobre o câncer é que a maior causa do câncer não é... As pessoas que são más, têm ódio, também criam câncer. Mas a maior origem do câncer na Terra não é isso daí. A maior origem do câncer na Terra é o estresse. O estresse dos conflitos que nós encontramos todo dia, de você ter que lutar pelo seu alimento, lutar pela sua vida, ter que defender seu espaço, ter que conflitar com as outras pessoas. Essa batalha no dia a dia é que causa o câncer, na verdade. Né? Então, esse ponto que você está falando do livro, eu não posso questionar porque eu não me lembro exatamente qual ponto é isso aí. Tá? Então, eu teria que olhar para ver, mas tem muitas palestras do mestre que ele alerta que não é somente pessoas maldosas que obtêm o câncer, mas pessoas que estão estressadas. E quem não fica estressado? Até eu estava estressado para chegar rápido aqui, a estrada não anda, problema na estrada, estressado. Se esse estresse se acumula todos os dias, a gente não resolve.
tinha um GPS, mas eu tenho algum problema no meu celular que ela fala e eu não escutava. Então eu tinha que ficar olhando o celular e entrava na rua errada, essas coisas todas. Então eu estava estressado, né? Mas o fato é, esse estresse se repetir amanhã, depois, um mês depois, vai te desgastar. O que acontece com o estresse? Qual a razão? Por que acontece o câncer, né? O câncer, ele na verdade, células do seu corpo se revoltaram contra o dono. Você é dono do seu corpo, mas tem células que não querem obedecer mais você. É uma célula que ataca você mesmo, né? Mas por quê? Porque, por alguma razão, ela sentiu que você não estava, né, agindo da forma como ela achava que tinha. A célula, ela não pensa, mas ela tem vida própria. A célula do seu corpo tem vida própria. Cada órgão do seu corpo tem vida própria. Tá? Não são seres inteligentes que nem nós. Eles são seres que deveriam ser submissos ao corpo, mas entende o seu pensamento, capta o seu pensamento, capta a sua vibração. Então, quando nós mantemos essa desarmonia no nosso corpo, pode surgir células do nosso corpo que se revoltam contra o dono. Digamos assim, está lutando contra nós. Mas pode ter certeza que, se nesse ponto falava que pessoas que têm ódio dos outros causam câncer, existem muitas pessoas que têm ódio dos outros e nunca pegou câncer nenhum. E o mestre explica isso também. Pelo contrário, ela causa câncer na outra pessoa contra quem ela tinha ódio. Isso também acontece. Então não está limitado somente nessa situação. Na verdade, a origem do câncer são diversas. E a maior causa do câncer é justamente o estresse. É o maior inimigo da humanidade atual, é o nível de estresse. Por isso a meditação, ela se faz necessária na sociedade atual, né? Mas depois a gente gostaria de ver lá esse ponto para a gente poder entender e depois checar até na origem geral japonesa, né? Porque o Kuranda si mesmo, ele teve um processo de tradução um pouco diferente dos outros, né? Porque ele foi compilado diversas palestras, né? Mas o mestre alerta assim que né, não é só a maldade que causa o câncer, tá? O câncer é causado quando nós estamos estressados, insatisfeitos com a vida, não aguento mais, quer jogar tudo para cima, né? Vou mantendo esse estado de estresse, um dia surge o danado. Tá? É isso. Mais alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer? Pois não? Deixa eu perguntar para a tia lá, ela ergueu a primeira mão, posso responder ela? Por favor. Com certeza. Vendo e ouvindo pela internet, também nos sonhos. Então, eu acho que realmente a fé, a confiança em Deus é tudo na nossa vida. Sim. Eu agradeço muito a todos aqui, ao nosso monge, aos nossos amigos aqui, pela força e fé que me fortaleceu. Muito obrigada. Profunda gratidão, né? Está transmitindo online, Gabriel? Está gravando só, né? Então, online, né? Para o pessoal saber online qual foi a pergunta, né? Então, uma pessoa do auditório disse assim, olha, eu mantive minha fé, mas eu perdi as forças do meu corpo, perdi, não pude me movimentar, mas eu percebi que após começar a encontrar os ensinamentos da Happy Science, fazer as orações, assistir às palestras, praticar as meditações, seguir as orientações do monge, como ele está passando, praticar os ensinamentos, né, conseguir segurar, ou seja, não piorou, né, não piorou. Isso, a manutenção, né, assim como às vezes a gente tem que tomar um remédio a vida inteira, né, o remédio espiritual a vida inteira vai evitar que as coisas tendem a piorar e pode trazer um milagre. Porque, por exemplo, essa situação da senhora que perdeu toda a força do corpo,
é um tipo de problema que não é comum, não acontece com todo mundo, né? Então, às vezes a causa disso não está nessa vida. Às vezes é uma causa kármica, né? Veio por causa de um problema kármico. E esse problema kármico, o que o karma quer fazer para nós? Quer nos ensinar uma lição de reflexão, né? Qual é a lição que a senhora deve aprender, né? Bom, é muito difícil da gente se colocar no lugar da pessoa e ver qual a lição que devemos aprender. Mas um ponto é muito importante. Nós somos filhos de Deus e devemos amar os outros incondicionalmente. Todos os conflitos e problemas que acontecem nesse mundo foi porque nós falhamos, esquecemos que era filho de Deus e deixamos de amar os outros incondicionalmente. Isso é um ponto para sempre vai servir para todo tipo de doença, todo tipo de origem. Mas reflita, né? Talvez não consiga saber o que ocorreu na vida passada. Mas o que ocorreu na vida passada também já não é mais importante. O importante é o agora. O que você pensa agora, como você vive agora e como você aceita Deus nesse momento. Porque é isso que vai fazer você superar, crescer e, né, se desenvolver, mesmo que o problema não desapareça. Então é isso que é importante, né? Pois não? Queria perguntar? O meu nome, desculpa, né? Cheguei e não falei, né, quem eu sou, né? Se bem que o Gabriel falou, né, o Monge Carlos, né? Eu sou o Monge Carlos da Happy Science, profunda gratidão. Monge Carlos. Se eu sou japonês ou chinês? Talvez na vida passada, acho que tenha sido chinês, depois japonês, né? Ou coreano, né? Atualmente sou brasileiro, lá de Jacareí. Minha terra é Jacareí. Então, minha terrinha, tá bom? Tem mais alguma pergunta? Alguém gostaria de perguntar mais algo? Né? Pois não, Luiz. Pode perguntar. Ô, Carlos, me dá uma ajuda. Eu desmaio com sangue. Desmaio com? Se eu te der um corte no dedo... Com sangue. Olha, rapaz, vou falar já, mas deixa eu só contar uma experiência, né? É bom a gente contar as experiências da gente, né? Quando nasceu minha filhinha, né? Quem é mãe já deve ter visto como é que faz a limpeza das crianças, né? Quando nasce, né? Mas o pai normalmente nunca viu isso, né? Nunca viu. E lá no Japão, quando minha filha nasceu, né, as enfermeiras lá têm um procedimento. Aqui no Brasil eles fazem a limpeza da criança distante da mãe e do pai. Então às vezes não se vê. Mas lá no Japão o pai é obrigado a presenciar a limpeza que se faz na criança, onde se coloca os tubos para tirar os líquidos amnióticos que estão dentro e sangra, essas coisas. Cara, eles tiveram que tratar de 2 lá. Não só da criança, mas tiveram que botar uma maca, me botar lá, porque eu desmaiei lá. Então é o seguinte, né? Tem coisas que a gente não foi feito o tipo nosso não foi feito para enfrentar determinadas situações. Quando desmaiar com sangue, pode acontecer que você tenha um karma na vida passada, que você tenha provocado sangue em alguém. E nós já vivemos muita vida, né? Uma vez você deve ter sido guerreiro romano, cortou a cabeça de um monte de gente, deve ter sido, sei lá, né? Grego, o viking, ou seja, né? Quanto sangue você não derramou? Então, o seu subconsciente, quando vê esse sangue, o cara fala, putz, de novo? Não, já pum. E desmaia, entendeu? A verdade, o mestre explica que nós trazemos para essa vida muito dos nossos padrões de vidas anteriores. Então, provavelmente, se você não encontra uma razão nessa vida por que acontece isso, provavelmente é algo que você trouxe das vidas passadas que tem relação com quando acontecia muito derramamento de sangue, né? E aí corta o seu, você já desmaia, tá bom? É bem provável, mas não sei se essa resposta é a correta, tá bom?
Não sei te dizer essa resposta, se são mais homens, se são mais mulheres. Mas o fato é o seguinte, né? Se a mulher desmaiasse com sangue, né? Ela não podia ter o problema dela mensal, né? Então, ia ficar um mês inteiro desmaiado, né? Vai lá, pelo menos uma semana desmaiada, né? Então, eu acho que ela já está acostumada, né? Agora o ser humano, o homem, né? Não está preparado psicologicamente para isso, né? Então, eu penso que né, a mulher, ela tem esse problema, não é um problema. Na verdade, o mestre explica que é uma purificação que acontece no corpo, né, da mulher, né? E é algo para ela poder ser mãe, né? Para ela poder dar vida, né? Então, é algo necessário. Mas o fato é que não sei te dizer qual é a relação. Se tem mais gente, homem que desmaia, se uma mulher que desmaia, e a razão verdadeira por que isso acontece. Mas eu tenho, pelo que o mestre explica, deixa bem claro que é algo relacionado com as vidas passadas, né? Ou o medo do sangue, né? O medo que o sangue te causa, porque numa vida passada pode ter visto muito derramamento de sangue, ou você viveu numa família cujo derramaram o sangue muito forte, e isso gravou em seu coração esse sentimento. Quando você encontra essa situação só de ver o sangue, já aquilo no seu subconsciente, porque o que controla a nossa vida não é o que está na nossa mente externa, mas sim o que está no nosso subconsciente. Então, isso pode ocorrer, né? Okay? Mais alguma pergunta? Bem, né? Eu queria falar agora um pouquinho. Todos vocês já viram o novo livro do mestre Okawa, né? Palavras para a Vida? Por que o mestre publicou esses livros, né? Recentemente, o mestre publicou vários livros com, a gente está chamando de palavras para a vida, palavras para o trabalho, palavras para não cair no inferno, palavras para, para a cura, né? Tem um livro das palavras para a cura. Então, cada um desses livros são provérbios. O que são provérbios? Bem, provérbios, traduzindo para o japonês, chama-se koan, né? Koan. O que é um koan? O que é um provérbio? São frases que o mestre nos coloca para que nos leve à reflexão. A frase não explica, a frase, ela é uma frase que nós temos que pensar a respeito dela. E ela vai nos levar à reflexão. Cada pessoa vai encontrar uma resposta diferente para cada frase lida. Então, a visão de cada pessoa é diferente. Mas o mestre queria, como ele publicou milhares de ensinamentos, são 3.500 livros. Sabe quando nós vamos aprender tudo esses 3.500 livros? O mestre já falou, né? Eu estou deixando ensinamento para os próximos 3.000 anos. Vocês vão ter que reencarnar várias vezes para poder ler todos esses livros, aprender todos esses livros e poder compartilhar todos esses livros. Só que ele queria deixar algo que conseguisse dar uma visão geral para nós, em poucas palavras, sobre diversos aspectos. E que essas poucas palavras estivesse conectado com os ensinamentos transmitidos. Então, as palavras para a vida, por exemplo, todos os ensinamentos que ele deu para a vida, nos milhares de livros que ele publicou, você vai encontrar 100 provérbios aqui, importantes para a nossa reflexão. E quando você refletir nisso, o que acontece? Aqui você vai começar a perceber como é a lei universal. O que está desejando Deus nos passar para que a gente compreenda cada um dos aspectos. Nesse caso, para que a gente compreenda verdadeiramente o que é a vida. O que representa a vida. Eu recomendo que vocês leiam esse livro. Não é um livro que você... Numa primeira vez você pode ler de ponta a ponta. Mas isso aqui não é um livro para ler somente. Na verdade, esse é um livro para você, por exemplo, aqui tem 100 frases, né? Para você pegar uma frase por dia durante o seu trabalho, quando você vai para o seu trabalho de ônibus ou em casa, pegar uma dessa frase e refletir sobre essa frase, né? Quando nós fazemos treinamentos de Koan aqui, né, que já chamamos de um seminário que a gente dá uma frase, é muito parecido com isso, em que você entra em meditação e tem aquela frase. Em geral, aqui as frases são muito claras, né? Olha, é assim.
Mas um koan, na verdade, ele contém enigmas. Enigmas místicos. Enigmas da verdade espiritual, da lei espiritual. Por conter esses enigmas, quando você reflete, se a sua iluminação eleva-se, você consegue compreender o que aquela frase quer transmitir para a gente. E leva você a um crescimento na sua sabedoria. Leva você a um despertar, né, espiritual. Por isso, nesse caso aqui, as palavras para a vida, o mestre queria que nós soubéssemos qual a razão de vivermos. Por que você está no mundo terreno? Por que enfrentamos dificuldades no mundo terreno? Como superar essas dificuldades? O que a vida nos ensina? Então, ou seja, da onde é a vida? Onde surgiu a vida? Então, esse livro, por exemplo, ele tenta nos colocar em reflexão. Porque o ser humano só cresce quando ele faz reflexão. Enquanto o ser humano não fizer reflexão, ele tem dificuldades de crescer. Né? Se nós não fizermos reflexão, né, vou imaginar, né, você tem uma porta aqui, né, eu quero sair lá fora, mas eu tento atravessar a parede. Pum, dei a cabeçada na parede. Não passou, vou tentar de novo. Pum, não passou. Uma hora eu vou parar e vou falar, peraí, por que não passa aqui? Vou fazer reflexão. Eu falei assim, não passa porque não tem uma porta aqui. Se eu abrir e for pela porta. Nós podemos falar assim, né? Ah, o cara era burro, né? Poderia ter ido pela porta. Mas vamos imaginar que você nunca conhecia aquela porta, porque são portas espirituais. Aqui, cada uma dessas frases tem uma porta espiritual. Cada uma dessas portas tem uma porta espiritual que você tem que bater a cara nela. E a hora que você parar e refletir sobre cada porta espiritual que está aqui, essa porta se abrirá quando você compreender qual é a lição que está ali para você seguir em frente na sua vida. Então esse é o segredo que o mestre Okawa nos passa no livro As Palavras para a Vida. Tem aí, vai sair no futuro, as palavras para o trabalho, as palavras para se ler no momento de doença, as palavras para não cair no inferno. Eu acho que isso vocês já chegaram a ver, as palavras. Então o mestre está colocando palavras para que a gente, ao ler essas palavras, encontre respostas para nós. E a resposta muda. Se você lê, você encontra respostas. Se outro lê, encontra outra resposta. Se até os monges, um lê, encontra uma resposta, e outro lê, encontra outra resposta. Por quê? Porque a vida de cada um tem experiências diferentes. Tem formas de ver diferentes. Isso é que faz a vida ficar interessante, porque é a diversidade das pessoas, diversidade da mente das pessoas e do como elas estão crescendo na vida. E isso que esse livro nos passa. Ele é um livro, eu diria assim, maravilhoso para nós meditarmos, né? E também para você, eu gostaria que você devesse usar ele, né? Eu gosto muito assim, sabe? Por exemplo, pegar uma frase por dia, né? Eu gosto muito disso, sabe? Assim, chegar assim, Senhor, né? Quando eu acordo de manhã, Senhor, qual é a frase que o Senhor quer que eu pense hoje, né? Aí eu pego um livro do mestre e tumba, né? Abro aqui a frase, né? Bom, aqui, né? Abri uma aqui, por exemplo. Vou levar isso comigo, né? Ele fala assim, pessoas sem convicção são aquelas que não querem passar vergonha. Então, o que o mestre quer dizer com isso, né? Cada um de nós vai entender uma coisa. Cada um de nós que lê vai entender uma coisa, né? Porque o que o mestre quer dizer? Pessoas sem convicção não querem passar vergonha. Se nós não acharmos um ensinamento que está baseado nisso, você ainda não vai entender a verdadeira razão. Mas você pode encontrar ensinamentos aqui, né? Por que uma pessoa pode não ter convicção? Não é todos os casos, né? Pelo meu ponto de vista. Eu posso pensar que a pessoa não tem convicção porque ela não quer passar vergonha, como o mestre disse. Por que não queria passar vergonha? Porque, na verdade, quem tem convicção tem que defender um ponto de vista. E muitas vezes o ponto de vista está errado. Em geral, uma pessoa que não quer defender pontos de vista, na verdade, não tem convicção, se vou falar em outras palavras, né? Claro que esse pode ser o meu entendimento, mas cada um de vocês pode ter um entendimento diferente, muito diferente disso daqui. E isso que é maravilhoso nas palavras do mestre. Por quê? Porque ele serve para todas as pessoas. E não é a mesma coisa que se extrai do ensinamento. São diversos aprendizados, diversos crescimentos.
Por isso eu recomendo a vocês que leiam esse livro. É um livro que vai ajudar, com certeza, a extrair a sabedoria existente na natureza búdica de cada um de nós. Nós temos a natureza búdica. Essa natureza búdica é o seu ser espiritual mais profundo, lá no mais profundo. E ela não está acessível, nós nem percebemos ela. Nós nem percebemos ela. Então, para que a gente extraia essa sabedoria lá interior, o Mestre nos concede frases para a nossa reflexão, para nós olharmos no fundo do nosso coração e perguntarmos: o que isso quer dizer para mim, Mestre? Pode ser que você tenha uma frase que não significa nada para você. Por quê? Porque talvez você não seja a frase que você esteja precisando naquele momento, a experiência que você está passando não tem nada a ver, mas o fato é, todas essas frases são portas. Eu chamo isso aqui, né, a Science não chamou isso não, tá? Essa é a minha interpretação. Eu chamo esse livro de livro dos 100 portais. Tem 100 portas aqui. E a hora que você entendeu uma frase, você abriu a porta. E aí pode ir para a frase seguinte. Então, essa é a minha sugestão para vocês. Leiam esse livro. Conheça as portas para a vida. Portas que nós não estamos vendo com os olhos, porque não é possível enxergar com os olhos. Só é possível enxergar quando você abre o coração. Tá bom? Recomendo que leia esse livro sem falta, porque é um livro que o mestre fala aqui, né? Use esse livro como livro de cabeceira. Deixa lá. Quando você acordar de manhã, ou quando se deitar de noite, né? Reflita. E mesmo que você não encontre a resposta imediatamente, não se preocupe, porque nem todas as portas vão se abrir para a gente antes que o momento seja certo. Mas o fato é, se você se esforçar, né, você vai conseguir atravessar essa porta, que é uma fase da vida, tá bom? Recomendo a leitura do livro. Profunda gratidão, Gabriel. Entrego aqui o pódio para dar continuidade, tá bom? Profunda gratidão.